Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Está tudo Boa bem? noite, professor. Boa noite. Vocês também, né? Nós hoje temos que terminar a aula referente ao caso clínico 2, falar um pouco sobre abordagem no AVS químico e depois nós vamos ter a nossa avaliação. Então, primeiro eu vou terminar a aula e aí a gente vê se temos alguma dúvida, né? E eu falo novamente para vocês como vai ser a avaliação e vou passar para vocês todas as instruções e a avaliação propriamente dita, né? Que vai ser através do Google Forms. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo os slides? O slide, tá, né? Sim, professor. Sim, professor. Bom, nós, dentro lá do caso clínico, a gente discutiu uma quantidade grande de patologias, a gente falou sobre várias delas, né? E aí deixamos para falar um pouquinho mais sobre AVS químico hoje, né? O AVS químico, em relação à sua patogênese, você tem, numa fase inicial do AVS químico, uma área de infarto, né, que é uma área do núcleo, uma área de infarto. Quer dizer, existe uma obstrução ao fluxo de sangue a nível do sistema nervoso central. Essa obstrução do fluxo de sangue determina uma área de sofrimento e uma área ali de infarto cerebral. Então, num primeiro momento, você tem uma área pequena, que chama-se núcleo, tem uma área em torno dela, que chama-se de penumbra, uma área isquêmica, uma área de oligoemia, onde você tem diminuição da perfusão, diminuição do fluxo de sangue, e, ao lado disso, você tem o tecido normal, autorregulado, com fluxo de sangue. Ao longo das horas, o que acontece, né? Nas horas subsequentes, o americano chama isso de stroke in evolution, ou acidente vascular encefálico em evolução. Essa área de infarto do núcleo, ela aumenta significativamente, e essas outras áreas, né, que estavam em penumbra e oligoemia, elas tendem a diminuir. Então, na verdade, o que era uma pequena região com morte celular, infarto cerebral, se transforma numa grande região de infarto cerebral. Isso é a evolução de um AVS isquêmico, né? Aqui visto a mesma coisa em relação à imagem, né? Progressão ao longo do tempo, da esquerda para a direita, de um pequeno infarto cerebral, que está em vermelho ali, a um grande infarto cerebral, né? Ocupando ali uma região muito grande, né? Então, foi o que eu mostrei ali na patogênese se reflete na evolução tomográfica, né? Existem várias etiologias para o AVS isquêmico. Aqui é uma figura do Harrison, né? Existem várias patologias que podem determinar o AVS isquêmico. O que nos interessa, na aula de hoje, que a gente está falando, se refere ali à trombose de grandes vasos. Então, são vasos ali significativos, onde ocorre a obstrução do fluxo, determinando o infarto cerebral. A conduta num AVS isquêmico, né? Nós temos aí, eu já sou médico há muitos anos, né? Eu vou fazer esse ano 46 anos de formado, né? Então, é muito tempo, né? 45 anos de formado é muito tempo. Então, a gente viu aí a evolução da medicina ao longo do tempo, o que a gente oferecia ao paciente que se apresentava com AVS isquêmico e o que a gente pode oferecer hoje. Aqui está uma conduta, digamos assim, tradicional, né? O suporte clínico do paciente, suplementação de oxigênio, hidratação do paciente. Naturalmente, o doente que não deglute fica em dieta zero, muitas vezes tem que passar sonda nasentérica para administração da dieta, cateterismo vesical, para monitorar o volume urinário. A partir do momento que o diagnóstico de AVS isquêmico é feito na tomografia, a gente utiliza doses
baixa heparina de baixo peso molecular para prevenção de tromboembolismo venoso, profilaxia de hemorragia digestiva, prevenção de úlcera de pressão, porque o doente pode ter um déficit motor significativo, né? Então ele faz a úlcera de pressão ou escara de decúbito, tem que mudar o decúbito do paciente a cada 2 horas, né? Além disso, controle da hipertensão, uso de aspirina, início de estatina, fisioterapia precoce, um TC de controle com 24 a 48 horas, para ver se houve, algumas vezes o doente é admitido sem imagem, né, na tomográfica, e depois essa imagem aparece para ver se ela aumentou, se houve extensão, se é hemisférico, se tem hipertensão intracraniana, se houve transformação hemorrágica. Nós também vamos avaliar a causa para ver se é cardioembólico, vamos fazer o cardiograma, Doppler de carótide vertebral, e anticoagulação em casos selecionados, aqueles pacientes que evoluem por conta de um AVE isquêmico cardioembólico, né? Então, essa é a conduta, digamos assim, tradicional, né? O que aconteceu, desculpa, o que aconteceu ao longo do tempo? Muitas vezes esses pacientes são doentes que fazem um infarto hemisférico, né? Como uma tomografia aqui mostrando uma grande área de infarto cerebral, uma grande área de infarto occipital também. São doentes que algumas vezes ficam em coma, né? Não interagem, dependentes de procedimentos dentro do hospital e acabam complicando e morrendo dentro do hospital. Ou então, quando é uma extensão menor, o doente fica com um déficit focal definitivo, né? E precisa de uma série de cuidados médicos, inclusive com home care, né? Então, reabilitação, fisioterapia, como eu já comentei, que faz parte ali da conduta desses pacientes também. Então, um prognóstico, se o doente tem um grande infarto cerebral, o prognóstico é ruim, com chance de ficar no hospital e morrer dentro do hospital por complicações relacionadas ao próprio quadro e também outros problemas que acabam aparecendo dentro do hospital, como, por exemplo, as infecções, né? A conduta atual, ela mudou, né? Fruto de ciência, né? Tudo que a gente faz em medicina, já comentei com vocês, né? A gente está falando de raciocínio clínico para fazer o diagnóstico, para decidir qual a conduta terapêutica, né? Essa decisão da conduta terapêutica é sempre baseada em evidência científica, medicina baseada em evidência, aqui a gente tem os níveis de evidência, e aqui alguns artigos, são artigos que foram publicados que mudam a nossa prática clínica. Esse artigo foi publicado no New England em 1995, ou seja, tem 26, vamos fazer no final desse ano, 27 anos que ele está publicado. Esse artigo mudou a nossa prática clínica quando ele mostrou o uso do trombolítico para tratar pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico, né? Mostrando que os doentes que foram tratados, né, ali logo após a ocorrência do acidente vascular encefálico isquêmico, esse trabalho ele falava em 3 horas, esse intervalo de tempo após o AVE, e o uso de um trombolítico, que é o alteplase, né, que é o ativador do plasminogênio tecidual, e depois de 3 meses, esses doentes, acompanhados durante 3 meses, esses doentes tinham benefícios, né? Um desfecho melhor do que o grupo que não foi tratado com trombolítico, né? Esse é um trabalho randomizado, controlado. Ele usou uma escala de avaliação de acidente vascular encefálico, ou de déficit motor, ou de déficit neurológico em pacientes que fazem acidente vascular encefálico, que todos nós passamos, né, a partir da publicação desse trabalho, a fazer uso de trombolítico para AVE isquêmico, desde que o doente preenchesse critérios para tal, né? São critérios que fazem com que haja a indicação. Então, o protocolo, nesse primeiro momento, era até 3 horas após o evento. Aqui é um link da escala, se vocês tiverem curiosidade de ver como é que é feita a pontuação, o doente tem que ter igual ou mais de 6 pontos nessa escala de déficit focal, de déficit neurológico, para poder ser incluído para uso do trombolítico, né? Aqui, como é que o trombolítico funciona, né? O nosso sistema de coagulação, ele tem a coagulação, tem outras substâncias que modulam a coagulação, são anticoagulantes, e também quando o coágulo se forma, o próprio organismo ele tem
mecanismos para dissolver o coágulo, né? Onde você tem a transformação do fibrinogênio em coágulo de fibrina, né? Essa transformação do fibrinogênio em coágulo de fibrina, ela pode sofrer ação o plasminogênio se transforma em plasmina, e a plasmina ela vai fazer vai quebrar esse coágulo, né? esse coágulo de fibrina, e formar produto de degradação da fibrina. Um deles é o dedímero, né? Que vocês devem ter utilizado não, ouvido bastante aí, como um prognóstico, né? Quando está muito elevado, de pacientes com Covid, né? Então, a ação, isso é a fisiologia. A ação da plasmina faz com que o coágulo seja dissolvido em produtos de degradação da fibrina, né? Esse plasminogênio, como é que ele funciona? Tem substâncias que ativam o plasminogênio, né? Que são ativadores do plasminogênio, e o organismo tem sempre anti-ativadores, né? Que inibem a ativação do plasminogênio. Então, existe o coágulo, existem substâncias que ativam o plasminogênio e substâncias que inibem a ativação do plasminogênio, né? No caso, o actilise ou a alteplase, né, ela atua como um ativador do plasminogênio tecidual, ou seja, ela faz com que esse mecanismo ele ocorra, o plasminogênio, ele acelera a transformação do plasminogênio em plasmina. Na medida em que ele acelera a transformação do plasminogênio em plasmina, vai haver a dissolução do coágulo. Então, aquele coágulo que obstruiu o fluxo de sangue a nível arterial, no sistema nervoso central, a partir do momento que nós usamos o trombolítico, o actilise, o alteplase, ele vai acelerar a passagem de plasminogênio e plasmina. Isso vai fazer com que o coágulo seja dissolvido e o doente melhore o quadro neurológico. Aqui é um artigo publicado em 2011, onde fala também sobre o uso do trombolítico e fala do protocolo, que aqui as indicações, né, para o uso do trombolítico, e o trombolítico a janela para uso passou de 3 horas para 4 horas e meia. Então, hoje nós podemos usar o alteplase até 4 horas e meia. Aqui uma tomografia mostrando que não mostra a área de infarto cerebral, mas mostra ali aquele sinal da seta ali, que é um vaso obstruído por coágulo. Então, faz-se a tomografia, essa imagem pode ser demonstrada, né? Ou então o anjo-TC mostra a obstrução desse vaso, e aí o doente, preenchendo critérios para uso, ele pode vir a fazer uso de trombolítico, né? Bom, passamos a usar... Isso foi um avanço na conduta dos pacientes, na abordagem de pacientes com AVE isquêmico, como eu mostrei para vocês, isso desde 1995. A ciência já avançou mais um pouco também, né, em benefício dos pacientes. E aí foi desenvolvida uma técnica para tratamento endovascular do AVE isquêmico. O que é isso? Quer dizer, é uma forma de você, através da hemodinâmica, você ter acesso à área onde ocorreu a oclusão arterial, né? Você na sala de hemodinâmica, você coloca catéteres que estudam os vasos, e você já sabe que existe a obstrução vascular, e aí você chega a esse vaso e você coloca, através de via endovascular, um dispositivo que você consegue retirar esse coágulo. É um dispositivo, chama-se stent retriever. Você tira esse coágulo, quando você tira esse coágulo, você abre a artéria, né? Esse trabalho aqui é uma tomografia mostrando lá a obstrução vascular, né? Primeiro a tomografia, depois a angiotomografia, mostrando lá a obstrução vascular, e posteriormente o tratamento com a retirada do trombo, através da trombectomia, abrindo o vaso e voltando a ter lá o fluxo arterial. Então, isso foi um avanço grande, né? Isso ficou colocado ali como opção
de tratamento para pacientes que fazem um AVE isquêmico com obstrução de um vaso importante. Então, nós temos duas possibilidades de tratamento. Algumas vezes elas são acopladas, o doente faz a trombólise e faz a trombectomia. Alguns doentes perdem a indicação da trombólise por causa da janela de tempo, mas pode ser oferecido a eles a trombectomia, né? Para que isso possa ocorrer, naturalmente, eu tenho que ter dentro do hospital uma estrutura, né, de hemodinâmica, eu tenho que ter o material e, principalmente, eu tenho que ter um médico treinado para poder fazer o procedimento de trombectomia. Quer dizer, isso foi um avanço grande aí no tratamento dos pacientes com acidente vascular encefálico. Aqui é o dispositivo que retira o coágulo, né? Isso é feito por via endovascular, chama assistente retriever, aonde o médico coloca esse dispositivo, né? Ele avança através do coágulo, depois ele abre o dispositivo e depois ele retira o coágulo. Aqui um trabalho mostrando a trombólise antes do tratamento com endovascular, com a trombectomia, quer dizer, isso já houve avanço, mostrando benefício, né? E para mostrar para vocês como é que a ciência avança e oferecendo melhores opções, né? Com impacto ali na qualidade de vida, na melhora do déficit motor, algumas vezes a regressão completa do déficit motor do doente que faz um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, quando a gente atende um paciente onde tem um quadro clínico sugestivo de acidente vascular encefálico, a gente precisa reunir rapidamente as informações, né? Tomografia, acesso ao neurologista, pontuar dentro dessa escala para ver se o doente preenche critérios para uso de trombólise. Pode ser o contrário, eu faço uma tomografia e o doente tem um grande acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Um hematoma intraparenquimatoso. E aí, obviamente, não vai se fazer trombólise, né? Vai se falar com a neurocirurgia, que pode ser que o doente tenha indicação de drenar esse hematoma ali Então, o médico emergencista, né? Ele é muito importante porque ele é que vai trabalhar toda essa questão aí relativa ao diagnóstico. Alguns hospitais se estruturaram, inclusive, para ter neurologista de plantão, né? Para que o neurologista pudesse participar ali ao vivo e a cores de todo esse processo decisório, né? Alguns hospitais criaram, inclusive, tem já há muito tempo as chamadas unidades dor torácica, né? Eles criaram as chamadas unidades de stroke, né, para atendimento ao paciente com acidente vascular encefálico. Hoje, mesmo que você não tenha o colega de plantão, o neurologista de plantão, você tem acesso a ele. Ele pode estar alcançável, você falar com ele, né? E ele recebe as informações do doente, né? Essa escala é uma escala de domínio público, você pode pontuar ali o grau de comprometimento neurológico do doente, conversa com o neurologista, faz a tomografia, né? Faz a tomografia rapidamente para poder conversar com o neurologista e ver se ele preenche critérios, se ele tem alguma contraindicação ao uso de trombolítico, por exemplo, né? Uma cirurgia recente é contraindicação ao uso de trombolítico, né? Então, a gente tem que olhar as indicações, as contraindicações, mas tentar ver se a gente inclui o doente ali no protocolo de trombólise para AVE isquêmico. Não se admite mais atender um doente com acidente vascular encefálico, né, e não tomar providências imediatas, né? É errado, é um crime isso, né? Tem aquelas frases, né? Tempo é músculo no infarto, tempo é vida na sepse, né? E tempo é cérebro na trombólise, no AVE. Então, quem trabalha na emergência tem que estar com tudo isso, digamos assim, sabido, né, para poder tomar providência. Se eu deixar passar, por exemplo, 6 horas para resolver isso, eu já perdi a janela, o intervalo de tempo aí para fazer trombólise. Não vou mais fazer trombólise no doente porque está contraindicado. Eu tenho os efeitos, problemas, eu posso ter um risco. Quando eu uso trombolítico, eu tenho um risco de sangramento. Pequeno, mas existe, né? Então, eu estou autorizado a usar desde que o doente preencha critérios ali dentro do protocolo que é seguido por todo mundo. Se isso está fora do protocolo, eu não posso usar o trombolítico, porque se o doente fizer
por exemplo, um acidente vascular encefálico hemorrágico, uma transformação hemorrágica, por conta do uso do trombolítico e está fora do protocolo, isso está completamente errado. Isso é um erro médico grave, né? E o médico ele é responsável pelos seus atos, né? A gente vai agir de acordo com o que a medicina recomenda ser feito, né? Os protocolos, o que está publicado, o que as sociedades, os guidelines recomendam, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Da mesma maneira que eu tenho que ter, digamos assim, indicação para fazer, eu tenho que reconhecer quando o doente não tem mais indicação de fazer. Isso faz parte do processo decisório de tratar o doente. Alguma pergunta? Não, professor. Professor, boa noite. Eu não tenho uma pergunta, queria só fazer uma colocação a nível de curiosidade aí, né? Pode falar. Eu trabalho num município aqui da região, em Três Rios, e lá a gente tem um protocolo de atendimento ao AVC, assim, muito bem desenhado, e muitas pessoas já foram salvas com a trombólise. A gente, quando o SAMU atende a pessoa na residência e já visualiza ali alguma alteração que fale a favor de acidente vascular, escala de Cincinnati alterada, o próprio SAMU já encaminha diretamente a pessoa para a tomografia, sendo excluída a causa hemorrágica, né? E estando dentro do critério do NIAID, o paciente já permanece no hospital, né? Estando também dentro do delta-T das 4h30, e ali já se realiza a trombólise, como o senhor falou, mesmo se o neuro não estiver no local, o clínico, em contato com ele, assume, a gente também usa lá a alteplase, e muitas pessoas, eu trabalho no pré-hospitalar lá, e graças a Deus a gente já teve excelentes respostas, inclusive de pessoas jovens, de 35, 40 anos, que evoluíram com acidente vascular isquêmico e que teriam um péssimo prognóstico se essa trombólise não fosse realizada. E a gente chegou no hospital com um paciente plégico de um dimídio inteiro, afásico, e a gente teve notícia de que ele saiu muito bem, saiu pronto para seguir a sua vida na rotina normal. Então, assim, realmente para nós, como futuros médicos, saber que existe hoje, né, que já não é tão novo, né, mas que existe essa possibilidade dessa sobrevida para o paciente, é muito legal. Que bom, parabéns. Parabéns pelo local que você trabalha, está estruturado para atender. Eu acho que isso hoje é uma obrigação de qualquer serviço de emergência, né? Ou que possa ser referenciado ali na região, para ter o mínimo necessário para poder agir corretamente nesses casos. Parabéns, né, pelo serviço que você trabalha e está estruturado para atender. Muito bom. E bom, assim, a gente tem uma micro 2, né, que é a nossa região Centro-Sul dividida em 2 micro-regiões, e Três Rios é o polo da micro 2, e a gente espera aí que aí na nossa micro-região 1, que Vassouras é o polo, né, então logo em breve a gente também possa estar trabalhando com esse protocolo do AVC, que já funciona tão bem, a trombólise por IAM, né, que a gente possa estar vendo isso implantado no nosso hospital e nas nossas redondezas o mais rápido possível. Vocês não têm a trombólise para IAM, não? Para infarto, não? Não, sim, para IAM, sim. É o que eu falei, que como a trombólise para IAM já é tão disseminada, né? Já Desde os anos antiga 80, 81 é a trombólise, né? É muito tempo. Que a gente consiga chegar também com a do AVC, né? Que ainda está caminhando por aqui. Tomara que a região também se estruture para poder fazer o tratamento endovascular, que é um pouquinho mais complicado, precisa ter os médicos treinados, o material também, que é um custo alto, né? E um serviço de hemodinâmica que possa, digamos assim, funcionar, ter médicos alcançáveis ali para funcionar todos os dias, 24 horas, entendeu? Isso aí é complicado porque esses profissionais são poucos, são pessoas que se dedicam a essa área e acabam sendo treinadas ali para poder fazer a trombectomia, né? Vai avançar, não tem dúvida nenhuma que vai avançar, né? Aqui entre nós, as coisas demoram um pouco a ser feitas, né? Talvez até por uma questão de custo, né?
não é nem de profissionais, né? Os profissionais nossos são excelentes, né? Eles aprendem, treinam e fazem, mas o sistema tem que se organizar para poder oferecer as condições, né? Tanto de material quanto de instalações também, para que possa haver esse avanço, né? Mas que bom, parabéns que vocês estão fazendo a trombólise em pacientes com AVE isquêmico. Parabéns, quando indicado. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta? Ou não? Bom, então vamos lá. Vamos agora explicar a nossa avaliação. Como é que ela vai ser? Eu vou colocar aqui no chat o link da prova. Como é que funciona? Esse link eu já passei para vocês da outra vez. Vocês já viram como é que é. Vocês vão abrir, vão ter 10 questões objetivas para vocês responderem, né? E obrigatoriamente no link tem que colocar o e-mail e o nome lá no final. E eu não sei se é no final ou no início, mas tem que colocar o e-mail e o nome, né? Só permite uma resposta, uma pessoa passando, né? Uma pessoa passando. E as questões são relacionadas aos temas que a gente discutiu, né, que a gente apresentou, e existe um tempo para fazer a prova também, né? A partir do momento que eu coloque ali, eu vou dar para vocês 1 hora aceitando resposta. Então, vocês vão ter 1 hora para responder, né? Vejam com calma como é que vocês respondam, e vocês têm 1 hora para responder. Depois eu não vou mais aceitar a resposta. E como eu disse anteriormente, eu estou vendo aqui, nós temos 71 pessoas em sala, acho que a turma inteira está em sala, né? Quem não responder vai lá na avaliação ser considerado não apto, tá? Espero que todos participem, que todos respondam. Naturalmente, eu vou ver as respostas também. Espero que todos tenham uma boa prova, tá? Assim que eu colocar o link, vocês podem, a partir do momento que vocês copiem o link para responder, né? Vocês podem colocar o nome e a matrícula e sair de sala, porque aí a gente já terminou. Eu só vou esperar as pessoas saírem para eu fechar e depois eu vou ter ali, sob o meu controle, as respostas que vocês deram, e depois eu vou colocar o apto ou não apto lá na avaliação de vocês. Alguma dúvida? Não, professor. Acho que não. Não? Tudo bem, professor. Então vamos lá. Eu vou pegar o link aqui e vou botar. Depois de eu botar o link, vocês podem botar o nome, vão copiar o link, naturalmente, né? Copiem. E coloque o nome, matrícula, e pode sair de sala, zero problema. Responde e vão ter aí 1 hora, né? Eu vou ver a hora aqui, que são 7h30, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar o link aqui para colocar, só um minutinho. Muito bem. Está ali. Então, esse é o link, vocês abram e respondam. Coloquem o nome e matrícula, pode sair. Tá? Um abração para vocês, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. A gente vai se encontrar novamente aí, né, se Deus quiser, no 6º período e no 7º período, discutindo outras coisas de medicina aí, né? Vamos ver se eu consigo, né? Dá conta, acho que por enquanto está tudo indo, e espero que vocês tenham gostado. São 7h30, então eu vou terminar de aceitar as respostas às 8h30, tá bom? Vou botar mais 10 minutos, às 8h40 eu termino de aceitar a resposta. Vocês respondam com calma, dá tempo perfeitamente para vocês responderem. Eu vou esperar as pessoas saírem de sala e aí eu termino. Um abraço, hein? Um abraço para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa prova para todos aí, tá? Tchau, tchau, professor. Obrigado, Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Boa Um noite. abraço. Obrigada, professor.
Um abraço. Fica com Deus. Aguardamos o senhor no 6 Um abraço.